mas eu vou começar falando o que esperar a partir de 2019, porque hoje mesmo aqui no evento várias pessoas me perguntaram, e aí, Denise, o que vem para 2019, que é uma grande interrogação, porque a economia tem demonstrado uma dificuldade enorme de retomada do crescimento. A gente vê que o governo tentou passar um recado um pouco mais confiável em termos de ajuste das contas, teve algumas iniciativas microeconômicas para estimular as empresas. Agora, a gente continua convivendo com um crescimento baixíssimo da economia, com desemprego elevado. Então, eu gostaria que o Carlos Alexandre começasse a falar sobre isso. Qual o potencial de uma reação efetiva da economia a partir de 2019? Denise, o potencial é enorme. Eu fico muito feliz de ver um outro candidato liberal aqui junto conosco, porque feliz mesmo, tá? Não é sarcasmo não, tá, Guilherme? Porque redução de carga tributária, simplificação, redução de peso de Estado, assim por diante, tem sido uma agenda liberal. E assim, eu até entendo que no primeiro governo Lula foram tomadas algumas ações liberais de algumas pessoas que estavam lá e que fizeram um ótimo trabalho, né? Em algum ângulo. Não fizeram em outro, né? A dívida bruta cresceu muito naquele período, nossa taxa de juros foi 6%, a dívida líquida caiu, uma bruta cresceu, né? A taxa real de juros média foi 6,5%. Real. Qual é o pequeno e médio empreendedor que consegue pagar? Esquece o spread bancário, que também já foi um dos períodos com maior spread bancário. O Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil é um banco público, né, que faz um ótimo trabalho, por exemplo, em crédito rural, em vários outros. Por outro lado, o Banco do Brasil, ao longo dos governos anteriores, foi um dos bancos que cobrou mais spread do pequeno e médio empreendedor. Quer dizer, nós temos que tirar o peso do Estado, que hoje asfixia o setor produtivo. E é isso que nós pretendemos fazer, tirar o peso do Estado. Primeiro, reduzindo o gasto com juros, que hoje a gente paga, o governo federal paga hoje cerca de um plano Marshall por ano de juros. Por ano. E por que isso? Porque a dívida é gigantesca. Nós temos hoje uma dívida bruta chegando a 90% do PIB, com uma taxa enorme. A dívida líquida não é tão alta, mas aquela taxa que o governo paga é muito maior do que aquela que ele recebe. Nós temos que reduzir essa dívida. E o governo, felizmente, tem patrimônio. Nós temos 144 empresas estatais, nós temos 700 mil imóveis públicos, 700 mil imóveis públicos, e nós precisamos ter um processo rápido de privatização, de venda de imóvel público, com detalhe, exclusivamente para reduzir a dívida. Exclusivamente para reduzir a dívida. E não para pagar juros, e não para cobrir gastos operacionais. Número 2, nós temos que ter um ajuste previdenciário justo, que seja discutido com a sociedade, que reduza o déficit que existe e que tem muita gente que diz que não existe. Existe um déficit crescente na nossa Previdência. Nós precisamos, como sociedade, encontrar uma solução para isso. E terceiro, gastos públicos que vêm crescendo, mesmo os primários, assustadoramente. Nós hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 236 carreiras no setor público federal. É um absurdo isso. É uma complexidade enorme. O nosso Estado precisa ser mais leve, mais enxuto. Aquilo que o empreendedor, o dono da pequena e média empresa, sabe da importância de ser enxuto e não inchar. O Estado, há muitos anos, ele vem inchando. Ele vem se tornando um monstro descontrolável, sem transparência, que é um dos pilares da democracia. A democracia precisa de transparência. A pessoa vota, quer saber se aquele que ele elegeu está fazendo aquilo que foi o mandato dado a ele pela população, e depois quer ter transparência. A nossa democracia precisa ser, na verdade, regenerada, porque ela está sofrendo hoje. Nós precisamos ter uma democracia plena, em que a sociedade vote em alguém para fazer X e aquele faça X. Ano que vem, com uma redução do peso do Estado na economia, com uma redução da carga tributária, com uma redução da burocracia, nós esperamos crescer pelo menos 3,5% do PIB.
nós temos certeza que um caminho de maior estabilidade vai viabilizar quase que instantaneamente uma queda nas taxas de juros longas, que hoje nós temos uma taxa que ainda é alta no curto prazo, mas a taxa de médio e longo prazo, por conta da instabilidade, do risco do Brasil, ainda é muito elevada. Isso vai cair naturalmente, quase que instantaneamente. Isso vai viabilizar muitos investimentos produtivos, mais crédito, menos burocracia e mais crescimento. Nós estamos muito otimistas já para o ano que vem. Sabe que as expectativas das empresas, dos consumidores, são aquilo que move a economia no curto prazo. Quando a gente vê, toda vez que o Jair Bolsonaro cresce na pesquisa, juro longo cai, otimismo de empresariado aumenta, a população fica com mais esperança em relação ao futuro, e é isso que nós vamos construir. Não vai ser fácil, vai ter muito trabalho pela frente, mas para isso que a gente tem uma equipe extraordinária que vem trabalhando há meses já, de maneira voluntária, com ideias, propondo ideias, são ideias ainda, mas muito sólidas, para um governo liberal e democrático. Desculpa a brincadeira, Guilherme, mas eu sei que tem mais coisa que nos une do que coisa que nos afasta. Para você a mesma pergunta, é o que esperar a partir de 2019. Você que citou, inclusive, a importância do crescimento, lembrando no que aconteceu numa fase de maior crescimento, que as empresas tiveram melhores condições, geração de emprego e receita. Como garantir esse crescimento a partir de 2019? Olha, primeiro eu queria falar assim, eu não tenho problema de ser chamado de liberal. O liberalismo ele tem uma tradição maravilhosa de liberdade, de democracia, contra as ditaduras, contra a opressão, contra a tortura, certo? Pelos direitos humanos, pelos direitos das minorias. Isso é o liberalismo. Ele tem essa tradição histórica entre os grandes pensadores liberais. Se tem alguma candidatura liberal, eu não acho que esses rótulos necessariamente sejam relevantes, né? Mas é importante lembrar o que é o liberalismo, né? O liberalismo pelos direitos. O liberalismo nunca viu um liberal, um verdadeiro liberal, defender a ditadura. Nunca vi. Quer dizer, se é um liberal que está defendendo a ditadura, ele deixou de ser liberal. Porque ele deixou de valorizar a base do liberalismo. Certo? Não, eu vou responder a pergunta. Eu só acho importante lembrar o que é o liberalismo para vocês, para todos nós. Certo? Não, é importante porque as pessoas às vezes esquecem. É importante uma mera lembrança. Certo? Uma mera lembrança, uma mera recordação. Quanto à pergunta sobre 2019, eu acho que 2019 a gente tem um potencial de retomar o crescimento, porque o Brasil está há 4 anos sem crescer, certo? Dito isso, não vai ser com soluções mágicas do tipo, vamos vender tudo e baixar a carga tributária que vai resolver o problema fiscal. Qualquer economista liberal, pegue os economistas do INSPER, pede para eles fazerem as contas. Eles vão falar, a conta não fecha. Não faz o menor sentido essa proposta. No momento de crise fiscal que a gente está, você vai falar que você vai reduzir a carga tributária e vai vender empresas públicas. E aí tem aquela coisa, vai vender o quê? Um economista fala uma coisa, o candidato fala outra, o vice fala uma terceira. Ninguém sabe o que é, certo? Que vai vender, quanto vai vender, por quanto vai arrecadar. E aí vem com uma proposta mágica de zerar o déficit primário em 1 ano, reduzindo carga tributária. Gente, a conta não fecha. O que a gente tem que fazer é retomar o ritmo de atividade. Como a gente vai fazer isso? Gerando emprego nas obras paradas, certo? Da construção civil, que está acabando com as cidades brasileiras, um desemprego enorme, reativando o crédito, renegociando a dívida dos pequenos empresários e das famílias, e com emprego e crédito, você vai voltar a fazer a roda da economia girar, e a partir daí você vai construir o caminho para um ajuste fiscal que não tem mágica. Ele passa necessariamente por você recuperar e melhorar a qualidade da arrecadação tributária, e ao mesmo tempo, você olhar para a questão dos gastos com o rigor necessário, mas preservando aqueles que distribuem renda, porque essa também é uma diferença grande. Eu só não posso me chamar de liberal, porque eu falo o tempo todo em distribuição de renda, e eu acho que esse é um tema central para o futuro do Brasil. A distribuição de renda, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e a gente precisa avançar nessa agenda.